Olá, seja bem-vindo ao dia 141 da nossa jornada de leitura bíblica Mostra-nos o Pai. Estamos no livro de Daniel, capítulos 4 e 5 e também o Salmo 73. E o que eu quero conversar com vocês está aqui no capítulo 4, que é o seguinte: o Nabucodonosor teve outro sonho, né? Então, é um homem de muitos sonhos. E aqui ele procura, né, Daniel para interpretar o sonho. Então, capítulo 4 começa falando disso, do sonho que Nabucodonosor teve. E aqui no capítulo 4, a partir do verso 13, nós lemos: Nas visões que tive deitado em minha cama, olhei e vi diante de mim uma sentinela, um anjo que descia do céu. Ele gritou em alta voz: Derrubem a árvore e cortem os seus galhos, arranquem as suas folhas e espalhem os seus frutos. Fujam os animais de debaixo dela e as aves dos seus galhos, mas deixem o toco e as suas raízes, presos com ferro e bronze. Finque ele no chão em meio à relva do campo. Ele será molhado com o orvalho do céu e com os animais comerá a grama da terra. A mente humana lhe será tirada e ele será como um animal, até que se passem 7 tempos. A decisão é anunciada por sentinelas, os anjos declaram o veredicto, para que todos os que vivem saibam que o Altíssimo domina sobre os reinos dos homens e os dá a quem quer e põe no poder o mais simples dos homens. Esse é o sonho que eu, o rei Nabucodonosor, tive. Agora, Beltesazar, ou seja, Daniel, diga-me o significado do sonho, pois nenhum dos sábios do meu reino consegue interpretá-lo para mim, exceto você, pois o Espírito Santo dos deuses está em você. É importante falar que o capítulo 4 começa com o rei Nabucodonosor contando essa história. Então, ele começa assim: o rei Nabucodonosor, aos homens de todos os povos, nações e línguas que vivem no mundo inteiro, paz e prosperidade. Tenho satisfação de falar a vocês a respeito dos sinais e das maravilhas que o Deus Altíssimo realizou em meu favor. Então, o rei Nabucodonosor está escrevendo, então, é uma carta do rei Nabucodonosor para os outros povos, nações e línguas, contando o que aconteceu com ele. Então, ele começa narrando, né? Ele começa essa carta, aí ele fala: Olha, eu tive um sonho assim, assim, assado, e pedi para Daniel interpretar. E agora nós vamos ler a interpretação de Daniel, que foi o que ele contou às pessoas. Ele fala o seguinte: Então Daniel, também chamado Beltesazar, ficou estarrecido por algum tempo, e os seus pensamentos o deixaram aterrorizado. Então o rei disse: Beltesazar, não deixe que o sonho ou a sua interpretação assuste. Beltesazar respondeu: Meu senhor, quem dera o sonho só se aplicasse aos teus inimigos e o seu significado somente aos seus adversários. A árvore que viste, que cresceu e ficou enorme, cuja copa estava no céu, visível em toda a terra, com belas folhas e muitos frutos, no qual havia alimento para todos, abrigos para todos os animais do campo e moradas às aves dos céus nos seus galhos. Essa árvore é, ó rei, és tu. Tu te tornaste grande e poderoso, pois a tua grandeza cresceu até o calcanhar, até alcançar o céu, e o teu domínio se estende até os confins da terra. E tu, ó rei, viste também uma sentinela, o anjo que descia do céu e dizia: Derrubem a árvore e destruam-na, mas deixe o toco e as suas raízes presos com ferro e bronze, fique ele no chão, em meio à relva do campo. Ele será molhado com o orvalho do céu e viverá com os animais selvagens, até que se passe 7 tempos. Esta é a interpretação, ó rei, e este é o decreto que o Altíssimo emitiu contra o rei, o meu senhor. Tu serás expulso do meio dos homens e viverás com os animais selvagens, comerá capim como os bois e te molharás com o orvalho do céu. Passarão 7 tempos até que admitas que o Altíssimo domina sobre os reinos dos homens e os dá a quem quer. A ordem para deixar o toco da árvore com as raízes significa que teu reino te será devolvido quando reconheceres que os céus dominam. Portanto, ó rei, aceita o meu conselho. Renuncia a teus pecados e a tua maldade. Pratica a justiça e tem compaixão dos necessitados. Talvez, então, continues a viver em paz. Você quer parar com a ira de Deus? Você quer viver novidade de vida? Siga esse conselho. Renuncie os teus pecados e a tua maldade. Pratica a justiça e tenha compaixão dos necessitados. Talvez então continues a viver em paz. Mas no verso 28
Continua. Tudo isso aconteceu com o rei Nabucodonosor, 12 meses depois, quando o rei estava andando no terraço do palácio real da Babilônia. Disse: Acaso não é esta a grande Babilônia que eu construí como capital do meu reino, com o meu enorme poder e para a glória da minha majestade? As palavras ainda estavam nos seus lábios quando veio do céu uma voz que disse: E isso que está decretado quanto a você, rei Nabucodonosor, sua autoridade real foi tirada. Você será expulso do meio dos homens, viverá com os animais selvagens e comerá capim com os bois. Passarão 7 tempos até que admita que o Altíssimo domina sobre os reinos dos homens e dá o quem quer, e os dá a quem quer. A sentença sobre Nabucodonosor cumpriu-se imediatamente. Ele foi expulso do meio dos homens e passou a comer capim como os bois. Seu corpo molhou-se com o orvalho do céu até que os seus cabelos e pelos cresceram como as penas da águia e as suas unhas como as garras das aves. Já imaginou o rei andando em toda a pompa e de repente ele foi e estava com seus cabelos enormes, os pelos do seu corpo enorme e as suas unhas como as garras das aves. Ao fim daquele período, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos aos céus e percebi que o meu entendimento tinha voltado. Então louvei o Altíssimo, honrei e glorifiquei aquele que vive para sempre. O seu domínio é um domínio eterno. O reino dura de geração em geração. Todos os povos da terra são como nada diante dele. Ele age como lhe agrada, como com os exércitos dos céus e com os habitantes da terra. Ninguém é capaz de resistir à sua mão ou dizer-lhe o que fizeste. Naquele momento voltou-me o entendimento e eu recuperei a honra, a majestade e a glória do meu reino. Meus conselheiros e os nobres me procuraram, meu trono me foi restaurado e minha grandeza veio a ser ainda maior. Agora eu, Nabucodonosor, louvo, exalto e glorifico o Rei dos céus, porque tudo o que ele faz é certo e todos os seus caminhos são justos. E ele tem poder para humilhar aqueles que vivem com arrogância. Amém. Amém. E assim, essa é a história de Nabucodonosor. O que eu fico mais impressionada com essa história, e ela se confirma diante, dos relatos bíblicos, é o quanto Deus sempre oferece misericórdia antes de enviar o juízo. Rei Nabucodonosor, como nós lemos aqui, um rei maldoso, sanguinário, que fazia o mal, que se achava o poderoso para matar, para destruir, para fazer tudo. Foi usado, sim, por Deus para castigar Israel por todos os seus pecados. E Deus, antes de enviar esse juízo, porque imagina, eu não conheço na nossa atualidade algum rei que tenha acontecido isso com ele. De repente ele sair do trono e viver com os animais, ficar parecendo um bicho. E é interessante que somente quando ele abriu a boca dele e falou da majestade de Deus é que os conselheiros, o povo, ou seja, as pessoas que andavam com ele, foi resgatado. Isso nos mostra que Deus está no controle de todas as coisas. E quando Deus, ele emite uma sentença, é sempre uma sentença de vida. Porque eu creio que se Nabucodonosor, quando teve o sonho, teve a interpretação de Daniel, ele tivesse se arrependido dos seus pecados, renunciado à sua maldade, praticado a justiça, ajudado os necessitados, ele não teria vivido isso, né? O sonho foi justamente para avisá-lo o que aconteceria, para que ele pudesse, que deu tempo para ele de arrependimento, mas ele não quis. Ele não quis, ele ouviu aquilo, guardou aquilo e falou: deixa eu ver se realmente isso vai acontecer. E aconteceu. Só que veio junto com o juízo uma palavra de quando você abrir a sua boca. Se ele tivesse demorado mais uns 10 tempos, 20 tempos, 300 tempos para abrir essa boca, seria o tempo todo que ele estaria refém, né? Da sua idiotice. E isso, mas quando ele abriu a boca e reconheceu a glória de Deus, foi quando a sanidade lhe voltou, as pessoas o procuraram e ele foi restituído ao cargo. Só que agora, dando toda a honra e toda a glória a Deus.
que faz tudo certo, né? Ele encerra falando isso. O Senhor faz tudo certo e todos os seus caminhos são justos. É impossível contemplar a glória de Deus e não nos render a tanta perfeição. Deus é perfeito, é impossível não reconhecer a glória do Senhor. E isso para as nossas vidas hoje, para os nossos dias hoje, eu quero te falar sobre sobre você se arrepender dos seus pecados. Chega, chega, o Senhor já te mandou anunciar várias vezes o que você tem feito de errado. Você sabe o que você está fazendo de errado. Está na hora de você se arrepender dos seus pecados e renunciar à sua maldade, porque a maldade, um tempo atrás, estava conversando com uma pessoa dentro de um atendimento e ele falou para mim, ele falou assim, olha, eu já sei o que eu faço de errado, né? Eu passei uma lista para ele de vídeos para ele assistir sobre santidade, etc. E ele falou assim: ali eu identifiquei vários pecados que eu faço. Eu falei: que bom, e você se arrependeu? Você foi lá, orou, confessou, entregou para o Senhor? Não. Eu falei: então não adiantou nada você ter visto, porque você está errando. Se você não abriu a sua boca pela fé e falou: Senhor, eu renuncio a esse pecado. Conscientemente eu renuncio a esse pecado, porque agora eu sei que este pecado tem me afastado de ti. Você tomar consciência do pecado, você saber o que você está fazendo de errado, é o primeiro passo. Só que o segundo passo é você abrir a sua boca e falar: Senhor, me perdoa. Gente, não vai descer fogo do céu, não vai aparecer anjos cantando ao seu redor, falando: chegou a hora de se arrepender. Olha, um momento, né, dramático, um momento mágico. Não, começa na sua postura. Se o Senhor já te alertou, você já sabe. Então, quantas pessoas têm um coração, e o que eu falei para ele, eu repito para você agora, ó. Entre você saber o que é pecado e finalmente abrir a sua boca e se arrepender, é nesta lacuna que o seu coração endurece. Sabe por quê? Porque uma vez que você sabe que é pecado, mas não abre a sua boca e confessa, você começa a achar que está tudo bem andar com aquele pecado. A sua cabeça começa a entrar várias filosofias gospel de o Senhor já sabe que é pecado, eu sei que eu estou em pecado e Deus sabe que eu sou pecador. Aí é o que os crentes que me irritam fica, ai, é que eu sou um pecador miserável mesmo. Ou coisinha, você tenha consciência de pecado, não é para ficar se achando não de que, ai, mas é que eu sou um pecado, e mimimi. Ai, gente mimizenta. É para que você se arrependa. É para gerar arrependimento, confissão, arrependimento e novas atitudes. Isso é racional, não é dramático. Não é dramático. Óbvio que você, em alguns momentos, quando você abrir a sua boca e começar a falar para o Senhor sobre a dureza do seu coração, e pode começar assim: Senhor, meu coração é muito duro, eu não consigo, me ajuda. Eu quero realmente renunciar a esse pecado, eu quero deixar ele para trás. Então, e foi exatamente o que eu disse para ele: entre você tomar consciência e você confessar, o seu coração vai ficar duro. Aí vira um coração de pedra, onde começa a se encher de justiça própria. Não, mas eu tenho direito de ficar magoado, eu tenho direito de continuar na prática desse pecado. Ah, Deus entende porque eu estou pecando. Não, Deus não entende. Deus não entende, porque Ele não é seu coleguinha de trabalho que tem que entender que você está num dia ruim e por isso você está estressado naquele dia. Não. O Senhor te alerta para que você se arrependa. O Senhor te alerta para que você renuncie e tenha novidade de vida. Então, assim como o rei Nabucodonosor, com o coração dele endurecido, cheio de si mesmo, ele teve que o quê? Gente, ele foi comer grama. As unhas dele pareciam garras. Ele que estava na pompa foi para o pior dos piores. Até que ele abriu a boca e falou: só o Senhor é Deus. Tudo pertence a ti, Senhor. Então,
essa dureza de coração faz você comer capim, faz você viver na miséria. Então não adianta você falar: "Ai, Deus sabe que eu estou em pecado e não sei o quê, porque eu sou miserável, pecador", e as pessoas gostam de ficar nesse lugar. O Senhor não age nesse lugar, você está neste lugar para arrependimento. Aí sim, uma vez que você se arrepender, você vai viver com honra. Você vai viver novidade de vida. Mas enquanto você ficar aí cheio de: "Ai, para que me arrepender? Deus já sabe de todas as coisas", você vai continuar comendo migalhas, se alimentando no lixo, comendo grama, se sentindo horroroso, se sentindo insociável. Nossa, existe essa palavra? Mas tudo que você deseja, a libertação que você precisa está a um passo, está a uma confissão de distância. Então confesse hoje os seus pecados para o Senhor. Aprenda com Nabucodonosor. Toda honra, toda glória são são dadas ao Senhor. Reconheça a sua pequenez e tenha novidade de vida no Senhor a partir do seu arrependimento. Amém? Pai, obrigada pela tua palavra. Obrigada, Senhor, porque o Senhor faz nova todas as coisas. Leva-nos, Senhor, neste tempo, a consciência de todos os pecados que nos são confortáveis, que nos leva a ver o quanto isso tem nos distanciado do teu plano e propósito para as nossas vidas. Que possamos, Senhor, nos arrepender completamente, para viver a novidade de vida que o Senhor tem para mim. É isso que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Amém.